Vamos lá, queridos amigos, ombro a ombro, buscando o aprendizado através dessa doutrina que tanto nos auxilia na nossa evolução. Estamos lendo e fazendo algumas reflexões sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Do dicionário Coogan-Larousse, temos a definição desta palavra, fatalidade. Primeira, destino inevitável. A fatalidade opõe-se à liberdade. Segundo, consequência inarredável, desastrosa de algum acontecimento. A fatalidade da morte. Terceiro, coincidência deplorável, acaso infeliz, funesto. Quarto, desgraça. Então vamos lá. Pergunta 851 de Allan Kardec. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, em que se torna o livre-arbítrio? Resposta a Kardec e a todos nós. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Então vejam esta resposta. Há fatalidades? Há. Essas fatalidades são situações pré-determinadas por quem? Pelo próprio espírito reencarnante. A condição do próprio espírito reencarnante é que determina essas situações de fatalidade na encarnação, situações que não podem ser alteradas. O próprio espírito determina essa situação, muito provavelmente pelo resgate que necessita, mas ao reencarnar-se, não se lembra disso. Pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Gente, olha essa resposta. Então, que possamos nós, que temos situações, que esquecemos, que determinamos, na escolha das nossas provas durante a vida e das nossas expiações, que possamos elevar os olhos a Deus e pedir forças nessa hora, pois esse consolo que ele responde aqui, meio consolo, é porque no íntimo sabemos que necessitamos passar por essas situações. E agora vem uma nota de Allan Kardec, abre aspas. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter
e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Fecha aspas. 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. 853A. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte por que partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então vejam isso. Graças a Deus temos a bênção do esquecimento, porém, no íntimo, nós, enquanto espíritos desprendidos da matéria, sabemos, intuímos o momento da única fatalidade que existe, que é o momento do desencarne. Pergunta 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. 855. Qual o fito da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter consequências? Quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornardes melhor. O mau espírito retornando, abre aspas, digo mal subtendendo o mal que ainda existe nele, fecha aspas. Pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Olha que ponto interessante, e Kardec nos remete a voltarmos lá no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, da pergunta 526 a 532. Vamos ver algumas delas. 526 é a seguinte: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento. Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto
um acontecimento inesperado e contrários a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deverá quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de milagre para isso. 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava. Mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha de sua trajetória. Todos devem ler até o final dessas perguntas e respostas, que é muito interessante para nosso aprendizado, as lembranças dessa leitura. Mas vamos voltar aqui à pergunta 856, dando continuidade ao tema, fatalidade. O espírito sabe por antecipação qual gênero de morte que irá sofrer. Sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. 857. Há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que a sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir, ou reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Vejam que interessante, Kardec toca em outros dois pontos aqui e nos remete para isso a duas perguntas, uma que está no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, e nos diz, 411, o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. E a outra pergunta está no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, no item 7, Pressentimentos. É a pergunta 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. E também a intuição da escolha anterior é a voz do instinto. O espírito, antes de se encarnar,
tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se. Quando essas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Olha que incrível isso! Somos espíritos criados por Deus. Nosso lugar é no lugar onde estão os espíritos, no plano espiritual, onde a nossa percepção se amplia, tanto para o passado quanto para o futuro. A depender da nossa condição, podemos alcançar essas informações. Mas quando estamos no corpo, o corpo, ele é uma obstrução a essas potências do espírito, né? Nós estamos numa matéria densa que nos tira essas percepções. Então, é natural esses pressentimentos, inclusive sobre esses pontos marcantes da nossa existência, que o desencarne, por exemplo. Voltando, 858. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. Esse é um outro ponto legal também, porque aqueles de nós, né, mesmo os imperfeitos, mas que procuram fazer as coisas mais voltados ao que aprenderam que é o bem, não tem por que temer o momento do retorno, não é? Não tem por que temer, porque sabe que fez o melhor que podia ser feito quando ganhou a oportunidade da experiência. Por isso, vale a pena buscarmos fazer o melhor. Se estamos recebendo informações para isso, que possamos buscar, pelo menos ter o esforço de colocar em prática. O esforço de colocar em prática já é bem visto pela espiritualidade superior que torce por nós. Então é muito importante isso, tá certo? Esse cuidado com cada um de nós. Ao lermos o Evangelho, por exemplo, sempre, que deve ser ali o nosso roteiro, o nosso livro de cabeceira, sabemos que temos dificuldades de colocar em prática determinadas lições e virtudes do Cristo ali descritas, mas temos que nos inclinar por estarmos no caminho de conquistar essas virtudes. Isto sim será visto pela espiritualidade superior e ali então estaremos tentando fazer o melhor, embora o nosso passado tão difícil de comprometimentos, de vícios e tudo mais, né, nessas questões morais aí. Então vale a pena, pessoal, vamos lá. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? São, em geral, coisas demasiado pequenas das quais podemos vos prevenir, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nestas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Bem interessante isto, porque se refere às 2, entre aspas, fatalidade, que é o nascimento e a morte. E a última pergunta, 859A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que,
Se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Não terminamos ainda este capítulo, né? Mas vamos parar por aqui hoje com essas reflexões de que devemos aproveitar a nossa encarnação e reconhecer que há momentos de fatalidades que ocorrem, os quais devemos erguer os olhos aos céus e dizer: Deus Pai, gratidão, me dê forças. Ou agradecer por ter chegado o término da prova. Nós, espíritos, queremos voltar para o nosso plano. Nós, espíritos, sabemos que estamos no corpo de carne para passar por provas e expiações com o objetivo para nos purificar, evoluirmos. Essas questões de fatalidade são apenas referentes a esses marcos na nossa experiência reencarnatória. Então, fiquemos com essas reflexões por hoje, agradecendo a Deus e aproveitando da melhor forma, com mais lucidez, a nossa experiência como espíritos encarnados na carne, observando os acontecimentos, pensando muito bem antes de agir, né, de falar, para não nos comprometermos ainda mais. E temos sempre o recurso da prece, que é um lenitivo e um recurso poderoso que temos para o nosso aprimoramento, para buscarmos forças ali. Que Jesus possa estar junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.